Olá, seja bem-vindo à nossa unidade 5, was e were, mais verbos com ing, que é a terceira conjugação. Meu nome é Ed Costa e você está no Independence Professional Languages. Então vamos começar com as anotações principais dessa unidade. Primeiro é o seguinte, vamos começar dizendo que utilizamos este assunto para descrever o que as pessoas estavam fazendo. Então, por exemplo, a pessoa estava dormindo, estava escrevendo, estava estudando, estava trabalhando. Então, nós vamos utilizar o assunto para isso, tá? E nós utilizamos o was para he, she, it e I, ok? Temos uma pequena exceção aqui, porque o was também é singular. Então, utilizamos para he, she, it e I. E utilizamos were para you, we e they, ok? Were no sentido de plural aqui, para you, we e they. E a quarta, use-se com verbos no gerúndio, com um acréscimo de ing. Isso significa terceira conjugação na sua tabela aí, na sua apostila, tá? Então vamos começar com as afirmativas. Eu estava estudando inglês. I was studying English. Você estava estudando inglês. You were studying English. Ele estava estudando inglês. He was studying English. Ela estava estudando inglês. She was studying English. Ele ou ela estava estudando inglês. It was studying English. Nós estávamos estudando inglês. We were studying English. Vocês estavam estudando inglês. You were studying English. Eles estavam estudando inglês. They were studying English. Então, repare que aqui em negrito nós temos o verbo em português e aqui em inglês ele também destacado em negrito para você acompanhar a sua tradução, ok? Vamos ver aí a negativa. Eu não estava estudando inglês. I wasn't studying English. Você não estava estudando inglês. You weren't studying English. Ele não estava estudando inglês. He wasn't studying English. Ela não estava estudando inglês. She wasn't studying English. Ele ou ela não estava estudando inglês. It wasn't studying English. Nós não estávamos estudando inglês. We weren't studying English. Vocês não estavam estudando inglês. You weren't studying English. Eles não estavam estudando inglês. They weren't studying English, ok? Então, a pronúncia na negativa, nós temos wasn't e weren't. Wasn't, weren't, ok? Vamos às interrogativas. Nas interrogativas, continua seguindo o padrão, né? Primeiro vem o auxiliar, depois o sujeito. Em português, só utilizamos a entonação de voz para fazer a interrogativa. Vamos lá. Eu estava estudando inglês? Was I studying English? Yes, you were. No, you weren't. Você estava estudando inglês? Were you studying English? Yes, I was. No, I wasn't. Ele estava estudando inglês? Was he studying English? Yes, he was. No, he wasn't. Ela estava estudando inglês? Was she studying English? Yes, she was. No, she wasn't. Ele ou ela estava estudando inglês? Was it studying English? Yes, it was. No, it wasn't. Nós estávamos estudando inglês? Were we studying English? Yes, you were. No, you weren't. Vocês estavam estudando inglês? Were you studying English? Yes, we were. No, we weren't. Eles estavam estudando inglês? Were they studying English? Yes, they were. No, they weren't. Ok? Então, essas são as interrogativas. Só fazer a inversão e responder de acordo com o sujeito ao qual foi perguntado. Tá? Agora vamos às perguntas. As perguntas sempre vai seguir aquela ordem. Primeiro as perguntas que já estão aqui nessa primeira coluna. Depois os auxiliares que hoje nessa unidade são was e were, depois o sujeito, depois o verbo com ing
e depois complemento caso tenha na sua frase, tá? Então vamos repetir as perguntas como sempre. What time, what kind of music, what else, where else, when, why, who else, how often, how old, how much, how many, how far, how long, how big, how tall, how fast, how deep, how many times. Ok, essa foi a parte de explicação e agora nós vamos para a parte dos exercícios. Muito bem, esses são os exercícios, são 30 frases que você vai traduzir. Então você pode fazer uma pausa no vídeo agora para traduzir essas frases e depois você retorna para fazer a revisão do exercício, a correção do exercício comigo, ok? Então faça uma pausa no vídeo agora. Muito bem, então vamos fazer agora a nossa correção das frases. Ele estava assistindo televisão, vai ficar He was watching television. Uma frase simples, sem comentários. Number 2, estavam assistindo o filme. Quando eu digo estavam, quem é que estava? Estavam aqui está no plural, então eu vou dizer eles estavam. Aqui em português é um sujeito oculto. O oculto está no verbo. O verbo indica qual é o sujeito. Eles ou elas estavam. Mas em inglês isso não acontece. Eu preciso colocar o sujeito, que no caso é they. Então eu vou dizer they were watching a film, ok? Então em inglês não existe sujeito oculto. Ele sempre aparece. Terceiro, o filme era sobre o quê? É uma pergunta, então eu vou utilizar a ordem, que diz What was the film about? What was the film about? Number 4, o que você estava fazendo ontem à noite? É uma pergunta também, eu vou seguir a ordem. What were you doing last night? What were you doing last night? Onde você estava indo? Outra pergunta, também a ordem. Where were you going? Where were you going? 6. Onde você estava morando ano passado? Outra pergunta. Where were you living last year? Where were you living last year? 7. Ela estava dirigindo muito rápido é uma interrogativa. Interrogativas começam com o sujeito em português. Em inglês começa com o auxiliar. Então fica Was she driving very fast? Was she driving very fast? Number 8. Como ele estava dirigindo? É uma pergunta, então começa com a pergunta, com W8 question, que é o How was he driving? How was he driving? O dia estava muito bonito ontem, é uma afirmativa. Então eu digo, The day was very beautiful yesterday. The day was very beautiful yesterday. 10. Eu não estava ouvindo música essa manhã. É uma negativa, eu não estava. Então eu vou dizer I wasn't listening to music this morning. I wasn't listening to music this morning. Toda vez que eu for dizer, então, ouvindo algo ou ouvindo alguém, eu tenho que dizer listening to. 11ª, 11th, eu estava dormindo. Outra afirmativa. I was sleeping. I was sleeping. Eles não estavam pintando a casa. Eles não estavam é uma negativa. Então vai dizer They weren't painting the house. They weren't painting the house. Maria não estava se sentindo bem. Outra negativa. Maria wasn't feeling well. Maria wasn't feeling well. Ela estava chorando. She was crying. She was crying. Nós estávamos esperando por vocês. We were waiting for you. We were waiting for you. Elas estavam falando sobre a gente. They were talking about us. Sobre a gente ou sobre nós. About us. Sobre o que você estava falando? Uma pergunta. Sobre
em português na frente, em inglês por causa da ordem no final. What were you talking about? What were you talking about? Ok? Com quem você estava conversando? Mais uma vez, pergunta aqui com a preposição começando no início da frase, mas por causa da ordem, em inglês no final. Who were you talking to? Who were you talking to? E neste caso, a preposição é to e não with, porque eu estou dizendo conversar com alguém. Conversar com alguém em inglês é talking to, ok? Onde os garotos estavam indo? Where were the boys going? Where were the boys going? Com quem você estava falando no telefone? Who were you talking to on the phone? Então observe aqui com quem você estava falando ao telefone. Então, who were you talking to? Conversando com on the phone, no telefone. Essa ordem que vai ser a sua frase, ok? Muito bem, agora vamos para as próximas frases. Frase 21. Eles estavam dormindo? É uma interrogativa. Were they sleeping? Ela estava sorrindo para mim. She was smiling at me. Ele estava aqui há alguns minutos. He was here a few minutes ago. Maria estava descansando no sofá. Maria was resting on the sofa. Eu estava limpando a casa ontem à noite. I was cleaning the house last night. Onde eles estavam? Where were they? Para onde ela estava olhando? Where was she looking at? O que você estava procurando? What were you looking for? Observe a diferença de olhando, looking at, e procurando, looking for. Você estava rindo de quê? What were you laughing at? Né? What were you laughing at? E você estava rindo de mim? Were you laughing at me? Were you laughing at me? Né? Então, esses foram os exercícios. Né? Agora nós passaremos a parte da conversação inglês-inglês, ok? Primeira frase. Were you watching television last night? Você estava assistindo televisão ontem à noite? Yes, I was. Sim, eu estava. No, I wasn't. Não, eu não estava. Tá? Próxima. What were you watching? Que você estava assistindo? I was watching. Eu estava assistindo. 3. Were you going home when I saw you? Você estava indo para casa quando eu te vi? Yes, I was. No, I wasn't. 4. Who were you with? Com quem você estava? I was with. 5. Were you talking to your friend? Você estava conversando com seu amigo? Yes, I was. 6. What were you talking about? What were you talking about? Sobre o que vocês estavam conversando? We were talking about. Nós estávamos conversando sobre. 7. Were you going to school? Você estava indo para a escola? Yes, I was. Why were you going to school so late? Por que você estava indo para a escola tão tarde? Because I was. Porque eu estava. 9. Were you working at 3 p.m. yesterday? Você estava trabalhando às 3 da tarde de ontem? Yes, I was. What were you doing at work? O que você estava fazendo no trabalho? I was. 11. Were you listening to music this morning? Você estava ouvindo música esta manhã? Yes, I was. What kind of music were you listening to? Que tipo de música você estava ouvindo? I was listening to. 13. Was your brother playing football? Seu irmão estava jogando futebol? Yes, he was. What time was he playing? Que horas ele estava jogando? He was playing at. Was your friend helping you? Seu amigo estava te ajudando? Yes, he was. No, he wasn't. 16. What was he doing? What was he doing? Que ele estava fazendo? He was. 17. Where were the boys? Onde estavam os garotos? They were at.
18. Were the boys running in the park? Os garotos estavam correndo pelo parque ou no parque? No, they weren't. What were they doing? O que eles estavam fazendo? They were... Were the girls talking to their friends? As meninas estavam falando com os amigos ou amigas? Yes, they were. Sim, eles estavam. What were they talking about? Sobre o que elas estavam conversando? They were talking about... Elas estavam conversando sobre... 22. What were you doing at 6 o'clock? O que você estava fazendo às 6 horas? Eu estava... 23. What were you doing last night? O que você estava fazendo ontem à noite? Eu estava... 24. What was your friend doing yesterday? O que seu amigo estava fazendo ontem? Ele estava... 25. Where were your parents going? Onde seus pais estavam indo? Eles estavam indo... 26. Where was your friend? Onde seu amigo estava? He was at... 27. What was he doing when you saw him? O que ele estava fazendo quando você o viu? Ele estava... 28. Where was your brother? Onde seu irmão estava? Ou onde estava seu irmão? He was at... 29. What was he doing when you met him? O que ele estava fazendo quando você encontrou ele? Ele estava... 30. Were you talking to him? Você estava falando com ele ou conversando com ele? Yes, I was talking about... Sim, eu estava conversando sobre... Então, essa é a parte de conversação inglês, ok? Caso você tenha alguma dúvida, marque e entre em contato para poder tirar sua dúvida. Vamos agora à conversação em português e inglês, aqui rapidinho para você poder trabalhar. Então, o que você pode fazer é utilizar essa conversação português como exercício e colocar no seu caderno traduzida, ok? Então vamos lá, primeira. O que você estava fazendo? What were you doing? Eu estava... 2. Onde você estava indo? Where were you going? Eu estava indo para... I was going to... 3. Com quem você estava indo? Who were you going to? Ou melhor, who were you going with? Eu estava indo com... I was going with 4. Por que você estava indo lá? Why were you going there? Because I... 5. Quanto dinheiro você estava levando? How much money were you taking? Eu estava levando... I was taking... 26. O que mais você estava levando? What else were you taking? Eu também estava levando... I was also taking... 7. Você estava correndo? Were you running? Yes, I was. No, I wasn't. 8. Você estava comendo? Were you eating? 9. Você estava bebendo água? Were you drinking water? 10. Você estava falando ao telefone? Were you talking on the phone? 11. Sobre o que você estava conversando? What were you talking about? Eu estava conversando sobre... I was talking about... 12. Você estava dormindo? Were you sleeping? Yes, I was. No, I wasn't. 13. Onde seu amigo estava indo? Where was your friend going? Ele estava indo para... He was going to... 14. Quem ele estava esperando? Who was he waiting for? He was waiting for... 15. Com quem ele estava indo? Who was he going with? He was going with... 16. O que ele estava fazendo? What was he doing?
He was 17. O que ele estava levando? What was he taking? He was taking 18. Ele estava conversando com alguém? Was he talking to anybody? Yes, he was. No, he wasn't. 19. Sobre o que ele estava conversando? What was he talking about? He was talking about 20. Ele estava trabalhando? Was he working? Yes, he was. No, he wasn't. Onde ele estava trabalhando? Where was he working? He was working 22. Ele estava dirigindo? Was he driving? 23. Que carro ele estava dirigindo? What car was he driving? He was driving 24. Ele estava morando sozinho? Was he living alone? Yes, he was. No, he wasn't. 25. Com quem ele estava morando? Who was he living with? Ele estava morando com he was living with. 26. Ele estava lendo um livro? Was he reading a book? Yes, he was. No, he wasn't. 27. O livro era sobre o quê? What was the book about? Era sobre it was about. 28. Eles estavam rindo? Were they laughing? Yes, they were. No, they weren't. 29. Sobre o que eles estavam rindo? What were they laughing at? Eles estavam rindo. They were laughing at. E 30. De quem eles estavam rindo? Who were they laughing at? Eles estavam rindo de. They were laughing at. Então, essa é a unidade 5. Nós tratamos a respeito de coisas sobre o que as pessoas estavam fazendo. Espero que você tenha aprendido sobre esse assunto. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco, ok? Então estaremos nos esperando nas próximas aulas do Independence Professional Languages. Então nos vemos até mais. See you later.